para o Delfonauta Jusev. É uma pergunta que eu queria fazer há tempos para o Corrales. Diversas resenhas sobre games de sua autoria, você sempre, geralmente, reclama da dificuldade do game. E fala que são outras pessoas que não conseguem discernir entre diversão e dificuldade. Peraí, essas várias resenhas que ele se refere é do Devil May Cry e do Ninja Gaiden. Provavelmente, mas acho que no God of War você também mencionou sobre aquela parte de empurrar as caixas com fogo vindo lá também, que Isso não é dificuldade. É frustrante. É game design ruim. Minha dúvida é, de onde veio essa tremendona e persistente mariquice, chamou de marica, implicância para com a dificuldade dos jogos? Bom, não sei de onde veio, eu suponho que um jogo tem que ser terminado, ele é feito para ser terminado, para você ver o jogo inteiro e seguir a história até o fim. E eu acho que ele tem que ter sim uma certa dificuldade, tem que te dar um desafio, uma sensação de que você alcançou algo ao terminar. Mas é um desafio, né, cara? Não é aquela dificuldade absurda que... não tem que ser frustrante, não tem que te deixar com raiva, te fazer jogar o controle no gato. E aí ele complementa aqui. Me pergunto se você já teve um Nintendo 8 bits. Não, eu não tive um Nintendo. Mas eu tive um Master System que era a mesma linha. Ele falou aqui que os jogos de 8 bits devem ter passado toda a sua infância em posição fetal, desiludido da vida para tentar virar qualquer jogo, visto que naquela época os jogos eram bem mais difíceis. Eu discordo. Eu acho que os jogos naquela época tinham uma dificuldade mais justa do que hoje. Eles eram mais curtos, então você conseguia terminar um jogo em 1 hora, 2 horas. Hoje só o tutorial tem isso. Então, hoje você tem um tutorial, um CG que já dura 1h30, 2 horas. Aí depois começa o jogo e tal. E naquela época também, quando você morria, justamente pelo jogo ser mais curto, os que faziam você voltar, dificilmente faziam voltar mais do que 1 minuto, 2 minutos. Hoje um checkpoint mal colocado pode te fazer voltar por 20 minutos, ou seja, seria o equivalente a você jogar Sunset Riders, por exemplo. Lembra desse jogo? Sim. Durava 15 minutos. Era muito rápido. E hoje tem checkpoints desse tamanho, então não era tão frustrante assim naquela época. É que eu acho que a diferença também é que naquela época você terminava o jogo várias vezes. Então você terminava o jogo uma vez, mas você não tinha como comprar vários jogos, né? Até porque na situação financeira, o país e tal. Então você tinha um jogo e insistia muito naquele jogo, então você acabava ficando bom naquele jogo. Hoje em dia você compra um monte de jogo, até porque a gente cresceu e tal, então você tem mais dinheiro, você tem mais independência, então você vai atrás dos jogos, compra um monte. E os jogos hoje são mais compridos do que eram naquela época, então você demora muito mais tempo para jogar um jogo e tal. Hoje os jogos são mesmo feitos para você jogar uma vez e essa primeira vez tem que te marcar. Exatamente. Planejado dessa forma. Naquela época não, era para você jogar até certo ponto, você ia morrer na primeira vez que você jogasse. Mas você ia e daí pegar você jogava manha. de novo e você... Exatamente. Eu discordo. Eu acho que os jogos daquela época não eram mais difíceis que são hoje, não. Na verdade o que mudou foi o paradigma dos jogos, né? Que Exatamente. hoje você joga para terminar, você vai terminar o jogo quando você joga, a não ser que você desista por ser muito chato, muito frustrante ou o que seja. É verdade. Naquela época você sofria vários game overs até terminar. Mas você não jogava em seguida, logo depois. Uma partida você jogava. É verdade. Pergunta agora do Vitor Kruger. Corrales, se você identificasse o Guto Pires na rua, só fazendo um parêntese, quem é o Guto Pires? O Guto Pires foi um delfonauta que se cadastrou no site e fez um comentário na resenha do Heavy Rain. O primeiro e único comentário dele. Exatamente, contando o final do God of War 3 que tinha saído faz mais ou menos uma semana. E ninguém tinha jogado até o final ainda, exatamente. Então ele fez o favor de revelar um spoiler absurdo para todo mundo que não tinha jogado até o final ainda. O que você faria se encontrasse ele na rua? Você, alternativa A, passaria por cima dele com um rolo compressor. Alternativa B, jogaria um piano na cabeça dele. Alternativa C, cortaria ele ao meio com um chapéu giratório e gritaria Fatality. Essa é legal, né? Com Glau, assim, bacana. Outra, a favor especificar. Por que ele escolheu logo o Fatality do Kung Lao? Porque eu acho que é o mais legal, que você corta no meio o cara na vertical, né? Mas por exemplo, o Liu Kang virava um dragão e comia metade do cara. Não, ele também engolia a cabeça do cara, também era legal. Não, a cabeça era mais normal, mas tinha esses outros mais... Tinha do Scorpion, que ele cortava o cara com a lança. Tinha o Baraka, que ele espetava o cara. Pô, esse era legal, ele ficava tremendo assim, diminuindo a velocidade. O Baraka era legal. O Baraka é um personagem legal. Mas enfim... Você ficou bem bravo com o cara, eu usaria pro Guto Pires. O que você faria com ele? Cara, eu provavelmente daria um abraço e falaria, cara, valeu por ter me ajudado a criar mais um gimmick pro Delphos, mais uma piadinha que a gente pode ficar repetindo e tirando sarro da sua cara pro resto da vida. Mas foi realmente desagradável. Espero que vocês não façam mais isso. Foi desagradável, mas hoje é legal, porque a gente tem esse negócio de ficar tirando sarro. Você vai dar uma de Guto Pires quando você vai dar um spoiler, então desagradável. Acabou criando uma nova brincadeirinha pro Delphos, tipo um Rivas com Bacon, alguma coisa assim. Isso aí.
Pergunta agora desse nick bastante interessante aqui, Gabriel, mas é um Gabriel estilizado aqui é um Gabri E L221 apóstrofe S. Nome bonito. Como Corrales conheceu Homero, Cirino e os demais delfianos? Você tá com uma listinha aí pra me ajudar? Eu tenho uma colinha aqui, vamos lá. Primeira listinha, vamos na ordem aqui. Alan Couto. Na ordem alfabética? Exatamente. Tá. É o que tá no site, né? Eu tô com o site aqui. Bom, Alan Couto era um delfonauta que começou a me mandar notícias por um bom tempo e acabou entrando na equipe. Ele, por mandar várias notícias, quando a gente precisou de alguém para escrever notícias, ele foi uma das primeiras opções. Próxima pessoa, Bruno Sanches, olha que legal. Esse cara é um... Enfim, Bruno Sanches foi meu colega no Mackenzie. Nos conhecemos mais sobre isso? Nos conhecemos há 16 anos no colégio e, coincidentemente, na mesma época acessávamos uma BBS, que era o STI, que não existe mais, BBS não existem mais, é a versão pré-histórica da internet. E, coincidentemente, a gente era amigo no colégio e ficamos amigos na BBS também, sem saber que era a mesma pessoa. E aí, com o tempo, acabamos descobrindo e ficamos amigos desde aquela época. Isso já fazem 16 anos. Muito bem. Próxima pessoa, Carlos Cirino, o autor do livro. O autor do Cine Livro. E é o nosso diretor. Bom, o Carlos Cirino, assim como você, também foi meu colega, mas esse foi meu colega na PUC, na Faculdade de Jornalismo. E ele era conhecido pelo nosso professor preferido como Outro Carlos, né? E ele odiava esse apelido. E, inclusive, esse nosso professor, ele apareceu no lançamento do Cine Livro, cara. E a gente achou que ele tinha visto pelo Delfos e tinha ido lá prestigiar nosso amigo, mas não, ele tinha ido assistir Machete. Que coisa mais bizarra, né? Pois é. Que coisa bizarra. Tudo bem. Próximo delfiano, Guilherme Viana. O Guilherme Viana foi o primeiro delfonauta a fazer parte do Delfos. Ele escreveu pra mim no primeiro dia que o Delfos Portal estreou, ele me mandou um e-mail e ele já mandou logo uma matéria, se eu não me engano, e aí a gente estava precisando de alguém para ajudar o Cirino nas notícias, o Cirino cuidava das notícias naquela época, e como ele escrevia bem, e era um cara engraçado, foi uma boa opção. True. Ele é bem true. Muito bem. Próximo delfiano, Homero. O Homero foi o mesmo esquema também de um delfonauta que virou delfiano. E ele me mandou um e-mail quando saiu uma matéria sobre os comentários, onde eu falava, tipo, explicava porque alguns comentários não poderiam aparecer no site. E eu falava que o sistema do site não era... não permitia que fizesse algumas coisas, daí ele se ofereceu para ajudar na programação. E eventualmente eu acabei conseguindo convencê-lo a fazer as notícias, prometendo, tipo, que ele ficasse com a Austrália quando a gente dominasse o mundo. Bacana, interessante. Você não me prometeu nada, né? Pra você não precisou. Eu fui tonto. Você foi mais amigável. Ah, né? legal. Próximo, João Paulo Rezec. Esse foi um colega do Cirino na faculdade de cinema que eles fizeram juntos. Então, ele entrou totalmente via nepotismo, via indicação do Cirino. Coisa feia, né? O Cirino. Pois é. Cirino trazendo alguém pra equipe. Lamentável. Isso não se faz, Não, né? pelo amor de Deus. Rodrigo Puchat. Foi quase o mesmo esquema do Alan, mas esse foi muito, tipo, estar na hora certa, no lugar certo. Porque ele me mandou, tipo, uma notícia, e ele falou que pretendia me mandar uma por dia, ele me mandou nos outros 2 dias, e foi exatamente quando o Homero decidiu parar de cuidar das notícias e se afastar um pouco. E então, foi aí também que o Alan foi convidado a fazer parte da equipe, mas o Alan já escrevia há uns meses. E o Rodrigo, eu vi nesses primeiros textos que ele mandou, que ele escrevia muito bem, também era um cara engraçado e tinha o espírito do Delfos, e então eu resolvi convidá-lo para fazer parte logo no início, assim, logo que ele começou a escrever. E o último delfiano, Torquemada. Torquemada. Torquemada que não é uma, digamos assim, uma personalidade sua. Não, esse não. Exatamente. Rock and roll! Enfim. Rock and roll! O Torquemada, ele me mandou um texto do nada. Ele existe. Ele existe, sim. E ele me mandou um texto falando... Mas aquele ele não texto está entre nós. pelo fim do Delfos. Ah, é está verdade. entre nós. Mas ele, na verdade, está entre eles. Ele é um deles. O Torquemada me mandou aquele texto pelo fim do Delfos.
dizendo que queria acabar com o Delphos, que odiava a nossa linha e tudo, e ele mandou o texto. E as pessoas odiaram tanto o texto que a gente resolveu publicar outros dele e dar espaço para ele manifestar a sua opinião anti-Delphos. Sua opinião Ele acabou um virando pouquinho- praticamente um ombudsman do Delphos. Uma opinião um pouco conservadora demais, assim, digamos. Você acha? Um pouquinho. Mas é uma pessoa simpática, isso é agradável. Ele usa aquele Gorrinho, chapéu de aviador dele, a roupinha vermelha. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. é verdade. Próximo tema agora. Qual que você quer escolher? Bom, acho que agora eu vou de Cable, porque ninguém gosta do Robbie Field. Muito bom. Próximo tema, portanto, é música. Que é um tema bastante polêmico no Delphos. Pergunta do Delfonauta Gilgamesh. Achei Gilgamesh. Mas Gilgamesh? Eu achei Gilgamesh. Tá bom. Gilgamesh. Corrales, na sua opinião, qual o álbum de rock mais tremendão de todos os tempos? Pergunta difícil. Especialmente difícil falar só um. Então eu vou falar vários discos que estão entre os que eu mais ouvi na vida. Bom, os dois primeiros Keeper of the Seven Keys do Halloween, o Master of the Rings do Halloween, o primeiro do Van Halen, o 5150 do Van Halen, o primeiro do Boston, o American Primeiro do Psycho. Boston? Sim, o primeiro do Boston. O que foi? Não, É bom surpreendeu. pra caramba. Imagino. O American Psycho do Misfits. Misfits é muito bom. E acho que esses são alguns dos que eu mais ouvi na vida e são, tipo, Entendi. alguns dos raríssimos álbuns também que eu gosto de todas as músicas. Agora vamos estender um pouco essa pergunta, já que todo mundo tem essa curiosidade também. Qual é o pior álbum que você acha que você já ouviu na vida? O pior dos que você tem, um que talvez você tenha ido com uma expectativa e quando você foi ouvir foi uma porcaria. Poxa, eu me decepcionei bastante quando saiu o Warriors of the World do Manowar. Que eu achei que tinha balada demais naquele disco. Mas aquela tem uma música em português, não é? Aquele lá? Não, esse é bem mais recente. Ah, é verdade. Mas hoje eu até gosto dele. Eu acho que ele tem algumas das músicas que eu mais gosto no Manowar. Tipo a própria Warriors of the World. Mas o que me decepcionou muito mesmo foi o God of War do Manowar. Que eu só ouvi uma vez, eu acho. Depois eu fui ouvir de novo para me preparar para aquele show terrível que eles fizeram em 2010. Que eu acabei assistindo no Chile, mas foi inclusive pior do que aqui, porque não teve nem mulher pelada. Entendi. Pois é, mais uma vez o programa acabou e infelizmente tivemos que dividir porque a capacidade do vídeo não aguenta tantas respostas interessantes do Corrales. E infelizmente o assunto lesbianismo ficou para o próximo programa. Vamos ter que segurar você um pouquinho mais, deixar você um pouquinho mais curioso para o que vai vir pela frente. Falou!